curso sobre o Evangelho de São Marcos, módulo 6º, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos 15, Jesus perante Pilatos. Logo de manhã, os chefes dos sacerdotes fizeram um conselho com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, e, manietando Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Recordem o episódio anterior. Jesus no Getsemane, a prisão de Jesus perante o sinédrio e negações de Pedro. Pedro já tinha negado que conhecia Nosso Senhor, negado 3 vezes. Jesus comparece ao sinédrio e agora o sinédrio de Jerusalém, composto pelos sacerdotes e os fariseus, os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Caifás era o sumo sacerdote naquele ano, mas Anás, que era sogro de Caifás, era mais importante, tinha mais autoridade. Os judeus tinham isso, quanto mais ancião, mais autoridade. Então, o Anás é quem tinha a autoridade, né? Quer dizer, quem tinha era mais respeitado. Mas o sumo sacerdote daquele ano era o Caifás. Os dois confabulavam e confabularam para condenar Nosso Senhor à morte. É o processo religioso. A condenação de Nosso Senhor foi a nível religioso e não político-social. A questão é: o Império Romano estava dominando sobre Israel e o Império Romano tinha proibido os judeus de condenar alguém à morte. Então, o Sinédrio não tinha autoridade de condenar Nosso Senhor à morte. O que é que o Sinédrio, os fariseus e os saduceus fizeram? Entregam Nosso Senhor ao Pilatos, vão até o Pilatos, porque era autoridade romana. Somente a autoridade romana poderia condenar Nosso Senhor. Daí, Jesus ser conduzido a Pilatos, porque o sinédrio não tinha autoridade. O imperador romano tinha tirado dos judeus a autoridade de condenar alguém à morte. Eles não tinham um motivo religioso, então agora procuram um motivo político para condenar Nosso Senhor. Mas o julgamento é religioso. E Jesus é conduzido a Pilatos porque a única autoridade que tinha poder de condená-lo à morte era a autoridade romana. Aqui, Pôncio Pilatos, o procurador. Kai eltis proi Symbulion poiesantis hoi arhiereis metaton presbyteron Kai Gramateon, Kai Orlon ton Sinédrio, toda a multidão do Sinédrio, desantes ton Iesun apegencan, Kai paredocan, Pilato, e o entregam, o conselham a Pilatos. Os chefes dos sacerdotes, Roi arhiereis metaton presbyteron, os chefes dos sacerdotes, com os anciãos e escribas, Gramateon, presbyteron, arhiereis, chefe dos sacerdotes, presbyteron, anciãos, presbíteros, e os escribas, Gramateon, e se reúne sinédrio, sinédrion, que é o conselho, é o sinédrio, palavra grega, e o entregam a Pilatos, porque eles não tinham, o sinédrio não tinha autoridade para condenar Nosso Senhor. Então, o entregam a Pilatos. E, manietando a Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Então, Pilatos quer ver se Jesus tem realmente um poder político que se contraponha ao imperador romano. A única maneira de condenar Nosso Senhor à morte era condená-lo de subversão, de ser um subversivo, de ter um exército, de ter
reunido o povo e colocado o povo contra o imperador romano. A pergunta de Pilatos é nesse sentido. És tu o rei dos judeus? Tu és o rei dos judeus? Se Jesus dissesse, eu sou o rei dos judeus, essa autoridade terrena de Jesus como rei dos judeus poderia ser arguída contra o imperador romano e Jesus ser condenado à morte, porque se faz rei dos judeus, ou seja, rei de um reino contra o reino romano, o imperador romano. Era a acusação que Pilatos poderia fazer contra Nosso Senhor se ele admitisse ser o rei dos judeus. És tu o rei dos judeus? Si ei ho basileus ton Iudaion, se tu és ho basileus, o rei ton Iudaion, és tu o rei dos judeus? Kai perotensen auton ho Pilatus. Pilatos o interrogou. Se Jesus dissesse, eu sou o rei dos judeus, fazendo-se rei de um reino terreno contra o imperador, seria condenado à morte. Respondendo, ele diz, portanto, essa pergunta de Pilatos tem tudo, só não é ingênua. Não é uma pergunta ingênua, é uma pergunta para condenar Nosso Senhor. Respondendo, ele disse, tu o dizes. Jesus não afirma ser ele o rei dos judeus. O reino de Jesus não é deste mundo. Ele está no mundo, mas ele não é do mundo. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, quando Jesus, depois de Jesus multiplicar os pães, a multidão queria fazer de Nosso Senhor um rei terreno. E Jesus foge, ele não aceita. Nosso Senhor não aceita o reino ou um reino terreno. O reino dele é do céu. Nosso Senhor não veio instaurar um reino político-social na terra. Não veio lutar por melhorias políticos-sociais. Não é essa a sua missão, não é esse o seu objetivo. Nosso Senhor veio perdoar os pecados. Então, a missão de Nosso Senhor é o perdão dos pecados. Para demonstrar que ele é Deus, porque só Deus perdoa os pecados, então, no Evangelho de Marcos e em todos os sinódicos, Jesus cura, tira o demônio e ensina. Para demonstrar, só quem cura, tira o demônio e ensina é uma pessoa de Deus, não só uma pessoa de Deus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Para demonstrar que ele é Deus e que veio perdoar os pecados, Jesus em Marcos e em Mateus e Lucas, ele cura e expulsa o demônio. Também ensina. Jesus em Marcos cura, tira o demônio, ensina para demonstrar que ele é Deus e que veio perdoar os pecados. Essa pergunta de Pilatos e a resposta de Jesus demonstram claramente que a missão de Jesus não é uma missão político-social. Ele não veio reunir o povo, ele não é um subversivo. Ele não veio reunir o povo e colocar o povo contra o imperador romano. Jesus não se coloca contra o Império Romano. A proposta de Jesus não é uma proposta político-social, como certas teologias de hoje em dia, essa teologia da libertação, chamem como quiser, que fala que a missão de Jesus é a libertação político-social do povo. Não é. Ele não se colocou contra o Império Romano. Ele não veio trazer uma libertação político-social. A libertação de Nosso Senhor é o perdão dos pecados pessoais, pecado pessoal. Tu és o rei dos judeus, és tu o rei dos judeus? Respondendo, ele disse, tu o dizes. Jesus não afirma ser ele o rei dos judeus. Diz que é Pilatos que está dizendo. Então, não tem motivo para condená-lo à morte. Nosso Senhor deveria ter sido libertado, solto. Esse julgamento de Nosso Senhor é um julgamento falso, iníquo. Pilatos não julga corretamente, porque deveria libertar Nosso Senhor. Jesus não é subversivo.
ele não faz nenhum motim político-social e não se coloca contra o imperador romano. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A proposta da igreja, então, deve ser a mesma proposta de Nosso Senhor, e não criando teologias que não tem nada a ver com o Evangelho. A igreja não deve lutar por libertação política social, porque essa não é a proposta de Nosso Senhor. Porque Nosso Senhor não se colocou contra o Império Romano, nem fez nenhuma proposta político-social. Não que Nosso Senhor seja a favor de injustiça, não é. Mas essa não é a sua missão. A luta político-social, luta de classe, pior ainda, não é o objetivo, a missão da Igreja Católica. Porque nunca foi o objetivo de Nosso Senhor. Então, essa teologia político-social da libertação se equivoca, está errada. E os chefes dos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Na ocasião, quando Pilatos pergunta, és tu o rei dos judeus, para acusá-lo de subversão, Jesus disse, não sou, tu que está dizendo, não tem motivo para condená-lo. Ele deveria soltar. Aí entram de novo os chefes do sacerdote, com os escribas, com os anciãos, presbiterói, e querem encontrar um motivo para condená-lo. E fique claro toda essa questão. Querem condenar Nosso Senhor e não tem motivo para condená-lo. Si ei ho basileus ton iudaion, és tu o rei dos judeus? Jesus responde a Pilatos, rodé apocrités autor legei. Jesus respondendo disso, tendo respondido, disse, se leges, tu estás dizendo, eu não estou dizendo. Nosso Senhor não aceita esse título de rei dos judeus. Ele veio instaurar um novo reino. Agora, não mais a antiga aliança, mas a nova aliança no seu corpo e no seu sangue, do qual a Eucaristia é o sacramento, o sinal visível do corpo, da alma, do sangue, da divindade de Nosso Senhor. Agora, uma nova aliança, não mais a antiga aliança, aliança no seu corpo e no seu sangue, que a gente é introduzido no batismo, nos sacramentos da Igreja Católica, na confissão, na Eucaristia, nos demais sacramentos da Igreja Católica, que são sinais visíveis, reais, da presença de Nosso Senhor. Não é só uma memória, não. A Eucaristia não é só uma memória, como os protestantes falam, não. É um sinal, uma presença real de Nosso Senhor. É o corpo, o sangue, a alma, a divindade dele. Isso ninguém pode alterar. Nenhuma lei pode alterar, não, porque está no Evangelho e na nossa religião católica. E o chefe dos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Pilatos o interrogou de novo. Então, quando Nosso Senhor disse que eu não sou o rei dos judeus, eu não tenho um reino terreno, eu não tenho um exército, eu não estou contra o imperador romano, eu não estou contra o império romano, eu não estou fazendo uma revolução político-social, porque nunca fez, e não é missão da igreja. Pilatos o interrogou de novo, nada responde, e Nosso Senhor ficou calado. Não sou o rei dos judeus, meu reino não é daqui, ficou calado. Nada respondes, vede quanto te acusam. Os sacerdotes, com os fariseus, com os doutores da lei, com todos eles estavam ali na presença de Pilatos e de Jesus, querendo acusar Nosso Senhor. Na verdade, não queriam o julgamento correto, queriam acusá-lo à morte, condená-lo à morte de qualquer jeito. Jesus, porém, nada mais respondeu, de sorte que Pilatos ficou impressionado. Nosso Senhor já sabia que ele iria morrer, que aquilo tudo era uma farsa tremenda. Não que toda justiça é farsa, mas essa justiça aqui, que não houve justiça, é uma grande farsa. Que queriam condenar Nosso Senhor. A grande questão, por que é que Pilatos condena Nosso Senhor? Se ele tinha consciência e certeza que Nosso Senhor não era um agitador político-social. Por que Pilatos condena Nosso Senhor? Pilatos já tinha entendido que as autoridades judaicas estavam ali para condená-lo por um motivo religioso. Todo o processo é religioso. Porque, segundo os judeus, Jesus se fez e era Deus. A condenação é essa, o Levítico. Eles acusam Jesus de blasfêmia. Quando Jesus fala que ele é o Filho do Homem, que é uma figura escatológica, Daniel 7, 13, 14,
Esse é o motivo da condenação. Os judeus pegam esse motivo para condenar Nosso Senhor. Mas esse é o motivo religioso do Levítico, da lei de Israel. Todo aquele que blasfema o nome de Deus deve ser condenado à morte. Só que não é blasfêmia, porque Nosso Senhor é Deus. Pilatos tinha entendido que a questão aqui é e era uma questão religiosa, não política. Mesmo tendo entendido que a questão não é uma questão política e que ele não poderia condenar Nosso Senhor à morte, Pilatos não tem coragem de soltar Nosso Senhor. Por quê? A grande questão é essa. Porque ele pensou em si, nele. Pilatos pensou: eu não tenho motivo para condenar esse homem à morte. Essa é uma questão deles, da lei. Mas se eu soltá-lo, os chefes dos sacerdotes com os anciãos podem fazer agora em Jerusalém uma revolução social. Podem começar a gritar, se colocar contra a autoridade romana, e era tudo que Pilatos não queria. Já tinha ocorrido outras subversões ali no território judeu. Barrabás tinha sido preso porque tinha morto soldados romanos. Então Pilatos não queria uma nova agitação político-social. E ele entendeu que se soltasse Nosso Senhor, os saduceus e os fariseus iriam fazer com que o povo que estava ali diante de Pilatos se revoltasse e se colocasse contra a autoridade romana. Se isso acontecesse, Pilatos poderia perder o emprego dele, ir para o exílio e ser condenado à morte. Então, para não ir para o exílio e não ser condenado à morte, porque não teve condições de evitar uma revolução, uma revolta no Estado judaico, na Judéia, Pilatos vai entregar Nosso Senhor à morte. Na verdade, ele lava as mãos. Lavar as mãos é um artifício que Pilatos, pensando, confabulando com ele mesmo, tentou não fazer com que caísse sobre ele a condenação à morte de Nosso Senhor. Lavando as mãos, ele não condena diretamente Nosso Senhor. E a lei romana dá a ele essa autoridade, esse poder de lavar mãos, de não querer julgar. Lavar as mãos significa entregar para os judeus o motivo da condenação. Então, diretamente, ele não condena, lavando as mãos, mas sabia que Jesus iria ser condenado. E Jesus sendo condenado, Pilatos livraria a pele dele, evitando uma revolução, uma revolta político-social. Então, na verdade, o julgamento de Nosso Senhor, o julgamento de Pilatos, foi um julgamento errado, errôneo, porque ele não julgou de acordo com a lei, ele julgou pensando em si. Pensando que se soltasse Nosso Senhor, e tinha que soltar, não tinha motivo, Jesus não era um agitador político-social, poderia se criar uma revolta na cidade, iria se criar uma revolta, chegaria aos ouvidos do imperador essa revolta, Pilatos seria tido como um incompetente, perderia o cargo dele, o emprego dele, iria para o exílio e poderia ser morto por incompetência. O imperador poderia condenar Pilatos à morte, porque não teria sabido resolver essa situação. Então Pilatos condena Nosso Senhor pensando nele, na pele dele. Ironia do destino. Anos depois, Pilatos vai para o exílio e morre no exílio. Aquilo que ele não queria que acontecesse, aconteceu. Então não adianta, todos essas autoridades que têm poder de judiciário, de condenar, de salvar, têm que agir de acordo com a lei. Não pode burlar a lei. Pilatos deveria ter agido de acordo com a lei romana, ter soltado Nosso Senhor. Talvez castigasse, segundo a lei romana, mas não poderia condenar à morte.
Ele tinha consciência disso. Mas Jesus se cala, então, diante da autoridade romana, porque Nosso Senhor sabe que tudo está armado para condená-lo à morte. Nosso Senhor sabe que irá morrer. Jesus, porém, nada mais respondeu, de sorte que Pilatos ficou impressionado. Então teve todo esse diálogo aqui entre Jesus e Pilatos. Nada responde, Pilatos fica admirado. Versículo 6. Por ocasião da festa, era a festa da Páscoa, ele lhe soltava um preso que pedisse. Ele estava no contexto da festa pascal, que é a grande festa dos judeus. E Jesus é o Cordeiro Pascal. Ele se entrega durante a festa pascal. Então, Eucaristia, ele nos dá a Eucaristia, na quinta-feira santa, a Eucaristia está dentro da festa pascal, do contexto pascal, que é um contexto de sacrifício. É um contexto litúrgico de sacrifício. Então, a Páscoa e a Eucaristia têm esse sentido de sacrifício. Hoje não se fala mais do sacrifício de Cristo, é só a ceia, a festa. Não é só ceia, é ceia também, mas é sacrifício. O contexto litúrgico do Antigo e do Novo Testamento, da oferta de Nosso Senhor, da Eucaristia, e a grande Eucaristia, a grande oferta é a cruz, é o mistério da morte e ressurreição. Esse contexto é um contexto de sacrifício, sacrificial. Jesus se oferece em sacrifício, ele é o Cordeiro oferto em sacrifício a Deus para tirar os nossos pecados. Jesus veio tirar os nossos pecados. A sua grande missão é tirar o nosso pecado. Pecado pessoal, não é pecado social. Ele não é agitador político. A sua condenação foi condenação de acordo com a lei. Pilatos entendeu isso, a questão da lei, questão religiosa do Levítico, questão de blasfêmia para os judeus. Foi essa a condenação à morte de Nosso Senhor. Não é uma condenação política, social, que ele não é um agitador. Mas então, na ocasião da festa da Páscoa, era costume soltar um preso. Jesus estava preso e tinha um outro preso lá. Esse outro, sim, era um agitador político-social, Barrabás. Então Pilatos irá propor soltar um dos dois, ou Jesus ou Barrabás. Provavelmente Pilatos queria soltar Nosso Senhor, porque ele tinha consciência que não era culpado de morte. Barrabás era culpado de morte, porque ele tinha morto um soldado romano. Então quem matava um soldado romano morria. Nosso Senhor não tinha matado ninguém, nem era um agitador como Pilatos. Ora, havia um chamado Barrabás, preso com outros amotinadores. Jesus não era um amotinador, um subversivo. Que numa revolta, Jesus não era um revoltado nem um revoltoso. Haviam cometido um homicídio. Então Pilatos, junto com outros amotinadores subversivos, tinham cometido um homicídio. Era réu de morte. Pilatos, Barrabás. Não, Pilatos, Barrabás. E Pilatos queria soltar ou Jesus ou Barrabás. Na verdade, queria soltar Jesus. E propôs para eles: vamos soltar um dos dois, com a intenção de soltar Nosso Senhor. Então, havia um preso chamado Barrabás, que estava em prisão por causa de um motim. Ele era um amotinador, um subversivo, um revoltoso, que numa revolta havia cometido um homicídio. Barrabás, então, era réu de morte, porque tinha cometido um homicídio e tinha se colocado contra o imperador romano. Pilatos queria soltar Nosso Senhor, propôs soltar um dos dois. A multidão, tendo subido, o sumo sacerdote então chamam a multidão para ficar do lado deles para condenar Nosso Senhor. Começou a pedir que eles fizessem como sempre tinha feito. A multidão então diz, ela vê todo aquele movimento, aquele julgamento. A multidão diz: é a festa da Páscoa. Nós queremos que tu soltes um preso. Pilatos então propõe, vai querer soltar Nosso Senhor. Pilatos então perguntou-lhes:
queria agora agradar a multidão. Pilatos viu que não conseguia fazer com que o chefe dos sacerdotes e os fariseus mudassem de ideia. Então Pilatos agora quer ganhar a multidão. Para quê? Para soltar Nosso Senhor. Pilatos então perguntou-lhes: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? É o rei dos judeus que vocês querem que eu solte? Pilatos na verdade queria soltar Jesus, porque ele sabia com efeito que os chefes dos sacerdotes o tinham entregue por inveja, queriam matar Nosso Senhor sem motivo. Aqui coloca a inveja também. Tinham inveja porque o povo seguia Nosso Senhor, não seguiam ele, não seguia mais eles. Eles perderam toda a autoridade deles. Então, todo esse julgamento é uma farsa. Não tem motivo nem religioso para condenar. Nem religioso. Mas queriam condenar por inveja. Bem claro aqui a questão da inveja. A questão hoje presente, muitas vezes nas nossas comunidades. Tem inveja do outro, então inventa coisa, calunia, julga e condena. E condena a morte, muitas vezes porque mata pela língua. Olha a carta de São Tiago, quando fala sobre a língua. Então, cuidado com esse pecado de calúnia. Fizeram contra Nosso Senhor e o condenaram à morte. O tinham entregue por inveja. Os chefes dos sacerdotes, porém, incitavam o povo a pedirem antes que ele soltasse Barrabás. Então Pilatos propõe, o povo na verdade propõe. Pilatos quer soltar Nosso Senhor. Então pergunta: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? O sacerdote que estava ali junto com os fariseus, que ainda tinham uma certa autoridade, que tinham perdido muito dessa autoridade, porque eles seguiam agora Nosso Senhor. Mas alguma parte do povo ainda escutava os fariseus. Então, o chefe do sacerdote com os fariseus incitam o povo a pedir que solte Barrabás, que era um criminoso, um assassino. Então, enquanto Pilatos queria soltar Nosso Senhor, os chefes dos sacerdotes procuram influenciar o povo para que aquele que fosse solto fosse Barrabás. Os chefes dos sacerdotes, porém, incitavam o povo a pedirem que ele soltasse Barrabás, um assassino. Pilatos perguntou de novo. Pilatos insiste, ele quer soltar Nosso Senhor. Que farei de Jesus, que dizeis ser o rei dos judeus? De novo, a acusação rei dos judeus. Jesus não era rei dos judeus. É hoje o rei dos cristãos, da Igreja Católica, na Igreja Católica, cabeça a cabeça da Igreja Católica, não o rei dos judeus. Até porque o novo Israel hoje é a Igreja Católica, aquela que tem a plenitude da revelação, Unitatis Redintegratio do Concílio Vaticano II. Leia o documento, a Igreja Católica é aquela única que tem a plenitude da revelação. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pilatos queria soltar Nosso Senhor, não teve coragem, né? E depois vai querer salvar só a ele e condena Nosso Senhor. Eles gritaram de novo: crucifica-o. Queriam a condenação à morte de Nosso Senhor. Eles quem? O povo. Incitado por quem? Pelos fariseus, pelos saduceus. Crucifica-o. Por que crucifixão? Porque era a condenação à morte que os romanos faziam. A cruz vem daí. Jesus será crucificado porque os romanos condenavam a morte através da crucifixão, ou impaludismo. Impaludismo era prender uma pessoa pelo ânus em uma estaca e deixar ela morrer daquele jeito, né? Eram as duas condenações à morte, ou por impaludismo ou por crucifixão. Jesus será condenado por crucifixão. Daí nós usarmos a cruz, o nosso sinal da cruz. E o cristão, o católico, adora a cruz. Ninguém adora nenhum objeto, não. Adora a cruz. Sexta-feira Santa a gente beija a cruz, porque foi um instrumento da morte. E depois da ressurreição de Nosso Senhor, nós adoramos a cruz, sim. Rito da Sexta-feira Santa. Que farei de Jesus, que dizeis ser o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: crucifica-o. A multidão então já está toda tomada pelos fariseus, pelos saduceus, e gritando: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: mas que mal ele fez? Ele não fez mal nenhum. Eu não tenho motivo para condená-lo à morte. É vocês que estão condenando, não sou eu.
Mas ele tinha autoridade sim de não condenar. Aqui, como eu digo, foi o medo que ele teve. Ele pensou só nele. Ele não queria morrer nem ir para o exílio. E depois vai morrer no exílio. Que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais veemência: crucifica-o, crucifica-o. Jesus condenado à morte, porque o povo tinha sido insuflado pelos chefes dos sacerdotes e os fariseus. Que mal ele fez? Pilatos fala no versículo 13. Tigar poiesen kakon. Tigar poiesen kakon. Kakon, mal. Que mal ele fez? Nenhum mal. Foi condenado à morte sem fazer nenhum mal, sem ter praticado nenhum mal, porque era Deus e veio instaurar uma nova aliança e veio perdoar o nosso pecado. E não é um insuflador político-social, não é um revoltoso, nem um revoltado, nem colocou o povo contra o Império Romano. Jesus não é nada disso. Essa teologia erra. Uma teologia que se centra só na questão política e social é uma teologia errada, que se funda sobre princípios errôneos e errados, equivocada. Essa teologia não deve ser seguida. A teologia da libertação se equivoca. Pilatos, então, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para que fosse crucificado. Então Pilatos viu que não tinha jeito. Não conseguiu convencer os saduceus e os fariseus. Não conseguiu convencer a multidão. Então vai entregar nosso Senhor para que seja crucificado. Jesus irá morrer na cruz. Jesus já sabia que iria morrer na cruz. Mas agora a condenação vem da autoridade romana, que era a única autoridade que poderia condenar nosso Senhor. Versículo 16. A coroação de espinhos. Os soldados o levaram ao interior do palácio. Então, eles pegam Jesus, levam dentro do palácio romano. Aqui é o contexto romano, que é o pretório, o palácio lá do Herodes, que na verdade é o local que ele administrava, ele era o procurador romano, e convocaram toda a coorte deles, dos soldados. Jesus então é entregue aos soldados. Será flagelado, escarnecido, ele que foi julgado e condenado. Em seguida, vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lá impuseram. Começam a zombar de nosso Senhor. A condenação não era que ele era o rei, então fazem um manto de púrpura, né, e colocam sobre ele, porque era o manto dos reis, dos imperadores, imperador romano, que tem aquela túnica branca e depois um manto vermelho por cima e tal. Aquilo era só para zombar de nosso Senhor. Não que ele tivesse dito que era o rei dos judeus, que ele não é o rei só dos judeus, na verdade é o rei de todos, o reino dele não é terreno, o reino deles é do céu. E convocam toda a corte e tecem também uma coroa de espinhos. Ele não é rei, então faz uma coroa, não é uma coroa de ouro do imperador, mas uma coroa de espinhos, e cravam aquela coroa sobre a cabeça de nosso Senhor. Você pode pensar aí na dor de uma coroa de espinhos e de um soldado romano, que era muito violento e não tinha educação de nada. Então você pode imaginar toda a zombaria. Não era só zombaria, não. Era safadeza mesmo que fizeram com nosso Senhor. E começaram a saudá-lo. Salve, salve, rei dos judeus. Então começa a escarnecer de nosso Senhor. Salve, rei dos judeus. Haire, Haire. Basilel, Tom e Udaion, Haire, salve, ficam escarnecendo de nosso Senhor. E batiam-lhe na cabeça com um caniço também, a coroa de espinhos, ainda batem com
pedaço de pau com um caniço na coroa, na cabeça de Nosso Senhor. Cuspiam nele e de joelhos o adoravam. Escárnio contra Nosso Senhor, que aceitou tudo isso para a nossa redenção, para a nossa salvação. Pense em toda a dor de Nosso Senhor. Cuspiam nele e de joelhos o adoravam. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a púrpura vermelha e tornaram a vestir-o com as próprias vestes. E tudo isso Jesus praticamente nu, né? Só com aquela púrpura, uma coroa de espinhos, batem nele, cospem nele, gritam e fazem todo tipo de zombaria contra Nosso Senhor, que se submete a tudo isso para nos salvar. Jesus aceita tudo isso para a nossa redenção, para a nossa salvação. Olhem o amor de Nosso Senhor por nós. Agora, o caminho da cruz. Depois de tudo isso, Pilatos tentou salvar, mas não consegue. Não é? Aqui não é dito que ele lava as mãos, será dito em Mateus, nos outros evangelhos, mas claramente que Pilatos tentou e não conseguiu, e foi fraco. Um juiz fraco, um procurador romano fraco. Então entrega aos soldados que escarnecem de Nosso Senhor. Depois, Jesus tem que caminhar levando a própria cruz. E levaram-no fora para que o crucificasse. Jesus será crucificado. A condenação à morte aqui é condenação à cruz. Requisitaram certo Simão Cireneu, que passava por ali, vindo do campo. Então, conduzem Jesus para ser crucificado. Cai exagosim auton rina instaurou-se para ser crucificado, será crucificado. Auton, ele, conduzem Jesus para ser crucificado. No caminho da cruz, eles requisitaram certo Simão Cireneu que passava por ali. Simão estava ali, um judeu que estava ali na ocasião da festa, provavelmente não sabia de nada, do julgamento de Nosso Senhor, de coisa nenhuma. Estava ali, passava entre eles, que passava por ali, vindo do campo, chegava do campo, por ocasião da festa da Páscoa, para que carregasse a cruz. É um grande sinal para nós. Muitas vezes Nosso Senhor pede que nós o ajudemos a carregar a cruz. Então aceite, irmão. Quando a cruz nos é dada por Nosso Senhor, nós temos que aceitar a carregar a cruz, a sua cruz, que será a nossa cruz e que nos conduzirá à redenção eterna. Não a cruz que a gente vai atrás, mas a cruz que Nosso Senhor nos dá. Se eu me exponho no perigo porque quero me expor e acontece alguma coisa, essa cruz sou eu que fui atrás. Eu estou falando aqui de uma cruz que Nosso Senhor pede que a gente o ajude a carregar. Que foi o caso aqui de Simão Cireneu, aquela pessoa que vive em estado de graça, em confissão, oração, adoração, fazendo bem, caridade, e acontece alguma coisa que ela não foi atrás, mas aconteceu. Aceite a cruz. Aceite, carregue a cruz. Assim a gente estará participando do mistério da dor e redenção. Não é só dor, é dor, sofrimento, cruz e redenção e ressurreição. A cruz de Nosso Senhor nos leva à redenção eterna, à ressurreição eterna. Esse Simão Cireneu era o pai de Alexandre e de Rufo, duas pessoas conhecidas na comunidade de Marcos. E levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que traduzido quer dizer o lugar da caveira. Nosso Senhor será conduzido fora dos muros de Jerusalém, num lugar chamado Gólgota, que quer dizer o lugar da caveira. Ali irão crucificar Nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquem em paz com Deus e com Maria. No próximo episódio, a crucifixão de Nosso Senhor. Jesus é escarnecido e injuriado na cruz. Não percam o próximo episódio do nosso curso.